Oi, depois de muito tempo, vamos retornar ao quadro Fundamentos Bíblicos. No grupo do Telegram, vi que muitas pessoas concordaram com o retorno desse quadro. Fico feliz em saber que vocês gostam de conteúdo edificante, por mais básico que sejam os ensinamentos dessa playlist. Vamos começar nossa segunda aula, falando de Deus. Quem é Deus? Se lembrarmos da aula anterior, vamos perceber que a Bíblia é a palavra de Deus, e nela está a verdade absoluta. É a Bíblia que indica que foi Deus quem criou tudo, e o único que deve ser adorado. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele existia desde o princípio do mundo. É onipotente, onisciente e onipresente. Deus criou o homem à sua semelhança, mas este desobedeceu-o. Deus tem vontades. Ele quer que sejamos obedientes a seus mandamentos e preceitos. Uma das maiores verdades de todas é o fato de ser o único Deus. Deus é o único Deus, o único que deve ser adorado, e criou todas as coisas que existem. Você só está assistindo essa aula porque Deus criou este mundo. Agora vou mostrar uma série de imagens da criação de Deus. Estão vendo? Estas imagens são bonitas, né? Saiba que foi a mão de um Deus que criou. Toda a sua complexibilidade e perfeição foi um Deus perfeito que criou tudo isso. Olhem só essa matéria. Um pesquisador teria descobrido o nome de Deus que está presente em nosso DNA. Vamos dar uma pequena lida nessa matéria? Aí, diz ele, encontra-se um código perdido, um alfabeto traduzível que é a chave para os mistérios de nossa origem e vive conosco desde sempre. A pesquisa de Braden revela que os elementos hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, que formam o nosso DNA, podem ser substituídos por letras das antigas línguas. Com isso, o código da vida se transforma em uma mensagem eterna. Traduzida, ela mostra que as letras do antigo nome de Deus estão codificadas como informação genética em cada célula da vida, sustenta o pesquisador em seu novo livro O Código de Deus, o segredo do nosso passado, a promessa do nosso futuro. A chave para traduzir o código do DNA para uma linguagem significativa é aplicar a descoberta que converte os elementos em letras. Com base em seus valores equivalentes, o hidrogênio se transforma na letra hebraica Iod, o nitrogênio na letra E, o oxigênio na letra Vav e o carbono na letra Gimel. Essas substituições revelam que a antiga forma do nome de Deus, I, existe como química do nosso código genético. Por meio dessa ponte entre o nome de Deus e os elementos da ciência moderna, é possível desvendar o mistério e descobrir um significado ainda maior no antigo código que vive em cada célula do nosso corpo, sustenta Braden. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:18-20. Ou seja, se você acha que o assunto ciência e religião não se discute, está enganado. Pelo texto que lemos, demonstra que Deus criou todas as coisas, e além disso, deixou suas marcas registradas em sua criação, demonstrando que Deus é o autor da criação. A verdade é que ninguém explica a Deus, não dá para saber de tudo sobre ele, mas com a Bíblia é possível entendermos e sabermos algumas características de Deus e sua importância, pois tudo o que a Bíblia registrou, desde Gênesis a Apocalipse, é importante, pois se não fosse importante, ou algo dispensável, a Bíblia não deixaria registrado. Vejamos os tópicos a seguir que fala de Deus. É único, eterno e todo-poderoso, Criador e soberano de todas as coisas. O verdadeiro amor e a verdadeira justiça. Deus, o Pai, é o único Deus. O Criador não é uma unidade composta de três pessoas distintas como ensina os que creem numa trindade. Deus é uno em todos os aspectos como ele declara. Só existe um Deus, ele é o Todo-Poderoso e Eterno, ou seja, Deus é tremendo, por isso que toda nossa adoração, devoção e temor, deve ser direcionado a ele. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração, Yahweh é o único Deus, tanto no céu, como cá embaixo, na terra. Não existe outro. Deuteronômio 4:39. Pois Yahweh vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, o valente, o terrível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Deuteronômio 10:17. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo.
João 17:3. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e para quem caminhamos. 1 Coríntios 8:6. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Ele dizia em alta voz: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Apocalipse 14:7. Ouvindo isto, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: soberano Senhor, foste tu que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles existe. Atos dos Apóstolos 4:24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos dos Apóstolos 17:25. O verdadeiro amor e a verdadeira justiça. O amor e justiça de Deus são eternos, santo, justo e verdadeiro. Deus tem muito mais amor e justiça que qualquer ser humano que existe, não há comparação, pois o amor e justiça divina é completamente diferente da carnal. Sim. Porque Yahweh é bom, o seu amor é para sempre, e sua verdade de geração em geração. Salmos 105. Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 13:16. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:7-8. E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 1 João 4:16. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Ele é a rocha, e sua obra é perfeita, pois toda a sua conduta é o direito. É Deus verdadeiro e sem injustiça, ele é a justiça e a retidão. Deuteronômio 32:4. É importante destacar que não existe trindade. Se você é novo aqui, saiba que não existe uma trindade de 3 deuses em um só. Isso é antibíblico. Aqui no canal tem vídeos demonstrando que não existe trindade. E como vimos nesta aula, Deus é um só. Ouve, ó Israel, Yahweh nosso Deus é o único Yahweh. Deuteronômio 6:4. Lembrai-vos das coisas passadas há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, sou Deus e não há quem seja igual a mim. Isaías 46:9. Depois de muito tempo, a aula termina por aqui. Prometo que vou tentar postar com maior frequência fundamentos bíblicos. Peço perdão se eu falhar. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.